com bastante experiência e, e que vão poder nos agregar aí uma visão ampla sobre esse tema. Esse webinar faz parte da versão digital aí do Saúde Expo. Saúde Expo é uma feira de saúde do Nordeste. Essa feira foi o ano passado. Nós do Hospital Nossa Senhora das Neves fomos um dos incentivadores e patrocinadores dela. Foi um evento bastante interessante que agregou, conjugou vários profissionais aí, vários expoentes e fornecedores de produtos e serviços na área da saúde. Ela movimentou aí a cidade de João Pessoa e esse ano, em função aí do isolamento social, eles reinventaram o evento, que o ano passado foi um evento grande, num ambiente aqui bastante interessante, bastante agregador, e eles transformaram aí o evento, fizeram do limão uma limonada e transformaram esse evento num evento digital, aí, online, e hoje nós estamos com esse webinar voltado para a telemedicina e ainda assim nós teremos aí, durante os próximos meses, mais 9 webinars. O tema que nós vamos tratar aqui é telemedicina, teleatendimento, telediagnóstico e telemonitoramento. Né? Nós estávamos, eu costumo dizer que a gente estava grávido disso, né? A gente estava grávido numa gravidez prolongada, né? O Brasil estava aí já com condições, não só o Brasil, né? O Brasil estava, na verdade, vendo vários países usufruir dessa tecnologia, alguns deles com resultados fantásticos, né? Eu acho que o caso que eu mais gosto de citar quando falo de telemedicina é o caso do sistema Intermontem, né? Com várias publicações reduzindo o custo, né, em saúde, gerando valor, que na questão não é só reduzir custo, né? Esse sistema ele tem aí mais de 27 unidades, se eu não me engano, espalhadas pela região de Salt Lake City, e várias dessas unidades elas são rurais, né? E através da telemedicina ela gera acesso e gerando acesso ela gera uma melhor experiência, uma possibilidade de atendimento e aqui acaba gerando bastante redução de custo, porque o cliente não tem que se deslocar mais para ir até o especialista. Então, isso é bastante interessante. A gente está aqui com um time de peso, né? Luiz, além de ser uma pessoa querida e uma pessoa que eu já tenho um tempo aí de convívio, Luiz Guilherme é médico de família e comunidade, é um dos diretores da atenção primária à saúde da TEG Saúde e também é consultor médico na empresa 3778, tem mestrado em saúde pública e o negócio mais legal que eu vi aqui é que ele é o pai do Gael. A cara do Luiz, isso. Uma pessoa que vai poder contribuir bastante aí com a gente. Tem uma visão boa de medicina baseada em evidência. Boa não, né? Espetacular. Também da incorporação da inteligência artificial, de machine learning na geração de evidência na área médica. E tem uma atuação aí marcante nessa empresa TEG Saúde, que é uma empresa de prestação de serviço nessa área de serviço, não só serviço, mas experiência nessa área de atenção primária à saúde. Marcos Figueiredo, CEO e fundador do iTechnologies, é engenheiro de computação, tem um PhD em inteligência artificial. O Luiz é fã dele, então o cara não deve ser pouca coisa, né? O cara realmente deve ser um cara muito especial. Acho que não só eu, como vocês vão ficar bastante felizes aí de poder conhecê-lo um pouco. É fundador do iTechnologies e criador do iLab. Trabalha
com telemedicina há 15 anos, né? Então, você vê que nós vamos falar de um tema aqui que já está caducando já. E Adriano Fontana é cofundador da Boa Consulta, formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, e tem essa empresa que faz um negócio que é sensacional, né? Agendamento online de consultas de médicos e exames. Meu sonho é que isso tivesse no SUS, que a gente ia reduzir muito o custo em saúde, a gente ia reduzir muito no show, e esse, inclusive, foi um projeto que eu fiz aí no meu MBA, e eu fiquei bastante interessada em poder trocar uma ideia aqui com eles, né? Então, para começar aí a nossa discussão, querem falar alguma coisa aí, meninos? Falar uma boa noite, fazer alguma introdução para a gente passar por algumas perguntas aí, algumas discussões mais direcionadas? Vamos lá. Não, agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com todos vocês, em especial o Luiz e o Marcos aqui que dividem comigo, né, o palco eletrônico. Obrigado, Daniele, pela apresentação. É um prazer aqui. Eu também tenho esse sonho, Daniele, de entrar no SUS com a nossa solução, inclusive está à disposição. Infelizmente, algumas conversas que a gente teve no passado não evoluíram, mas seguimos aí disponibilizando, colocando a nossa equipe e o produto à disposição para eventuais projetos futuros. Boa noite, pessoal. Primeiro é um prazer estar aqui participando com vocês todos, tanto Adriano, Luiz aí, super legal participar, Dani também, obrigado aí por estar fazendo todo esse host aí do evento. É super engraçado a gente estar falando de telemedicina em 2020. Telemedicina, só por curiosidade, começou nos anos 60 com a viagem espacial, com as primeiras viagens espaciais, né, com a ida para a Lua, sabe? Foi ali que a NASA começou, Space Labs começou nesses anos a fazer transmissão de dados, fazer os primeiros trabalhos de telemedicina. E a gente está em 2020 agora vendo se dá, se vai dar certo, se não vai atrapalhar. É engraçado, assim, sei lá, vamos ver aí. Os tempos são engraçados. E o que você acha que eu concordo plenamente com você que isso chega a ser hilário mesmo, né? E o que você atribui a isso, Marcos? Eu atribuo um pouquinho a gente tem um negócio em saúde que é a saúde sempre, em todo mundo, ela tem uma tendência a ser reacionária em relação à inovação, né? A ser conservadora, né? Então demorar para receber inovação, muito por causa da questão da segurança do paciente, né? Que óbvio é uma questão assim, toda inovação que você vai adicionar à saúde, você sempre tem que pesar se aquilo vai ser bom ou ruim, né? Porque no final do dia sempre é uma balança entre você melhorar, você curar uma doença e você pôr o paciente em risco, né? Seja remédio, seja tecnologia, tratamento, qualquer intervenção, cirurgia, né? Qualquer intervenção você põe em risco o paciente sempre. Então, esse conservadorismo é natural, é bom, né? Só que, às vezes, ele vira um pouquinho aí de proteção corporativa. Fica um pouquinho de corporativismo e é um pouquinho também até... Aí eu culpo até nós, empreendedores em geral, porque, assim, saúde é um mercado difícil de entrar, mas depois que você entra e passa por todas as regulações, fica mais fácil, justamente porque é difícil para os novos competidores entrar. Então, acho que a gente, no final, todos nós somos culpados. Profissionais de saúde, engenheiros que criam tecnologia para a saúde, pacientes, agência reguladora, todo mundo a gente criou isso. Só que aqui no Brasil a gente exagerou um pouquinho, né? A gente pegou isso e jogou meio que no extremo. No caso da telemedicina, a gente meio que fez uma coisa engraçada, porque, sei lá, puxa vida, podia ter sido lá em 2010, talvez, sei lá, né? Assim, o Skype tem quantos anos já? Nem sei. Muito. Skype acho que dos anos 90. Tipo assim, é engraçado. Então, assim, um pouquinho foi assim. Tinha uma razão nobre, que era proteção ao paciente, e acabou sendo, acho que no final, um pouquinho aí de corporativismo. E eu acho que também, junto com tudo isso, um pouquinho o ótimo é o inimigo do bom, sabe? É bem óbvio que fazer uma consulta ao vivo é melhor do que fazer por telemedicina, né? Se eu pudesse colocar um especialista de cada área do mundo em qualquer lugar do Brasil e do mundo, seria fantástico. Imagina, sei lá, um neurologista do nível lá,
sei lá, com doutorado em neurologia lá no interior da Amazônia. Seria super legal, né? Só que ele ia atender um paciente a cada 2 anos. Então, sei lá, assim, ia ser meio pouco prático, mas a gente fica criando essa coisa e aí fica atrasando, né? Tem que só ter uma pandemia mundial e botar em risco aí, só teve que voltar a gripe espanhola, né? Então, é mais ou menos isso para a gente mudar. Mas pelo menos mudou, né? Então, vamos lá. Ou está mudando, né? Exatamente, porque tem que pensar no pós, daqui a 1 ano, se vai ficar ou não vai ficar, né? Essa é uma aposta aí a ser feita. Muita temporada. E como é que você vê isso, Luiz? Bom, primeiro só dar aí boa noite a todo mundo, né? Assim, realmente é uma alegria, assim, um prazer estar aqui. Acho que a Daniela encheu demais minha bola, viu, gente? Não é estudo aí não, mas agradeço bastante. E de fato, assim, eu sempre realço, viu, o que eu de melhor já fiz na vida, que é o Gael, tá, gente? Então, por isso que ele sempre aparece aí nos meus currículos. Mas, bom, agradecer aí também, né, aos organizadores, todo mundo aí, também essa questão do Expo Sebrae, né? Aí o Adriano, o Marcos. E, assim, o que eu vejo muito, assim, vou pegar a sua fala, tá, Dani? Da questão de uma gestação prolongada, eu acho que é pior, na verdade. Eu acho que é um filho já nascido que a gente negligencia, sabe? Eu acho que é mais nesse caminho, assim, né? Não vou tão longe lá em 1960, não, mas se a gente for parar a pensar aqui, qualquer orientação por telefone de uma criança com febre, ela sempre foi telemedicina, né? A questão é o nível, né, do compartilhamento de dados e do que a gente vai fazer com esses dados para melhores tomadas de decisão, né? O caminho ele vai muito nesse sentido. Então, eu tenho muita esperança, vamos dizer assim, né, do momento em que a gente está vivendo para as transformações que a gente precisa, né? Mas eu acho que o caminho é um pouco por aí, sabe? Ô Luiz, eu adorei essa sua colocação, assim. E é engraçado, né? Como que isso é tão comum na pediatria, isso é tão óbvio que na medicina adulta também, mas a pediatria isso é tão claro. As mães a vida inteira pediram o telefone de pediatra, né? E aí a gente vai criando barreiras, né? A gente vai criando barreiras, o Marcos colocou um pouco disso. Eu concordo com você quando você diz que o sistema de saúde ele usa, sim, ele usa a desculpa da segurança assistencial, mas antes disso, né, as organizações de saúde, elas são organizações muito tradicionais, né? Eu acho que a história dos hospitais relacionados a Santa Casas, a ambientes assim, a profissionalização da gestão em saúde, ela é uma coisa muito recente, né? Então a gente tem uma postura conservadora, sim, para a entrada de tecnologias e para ser inovador e para ser pioneiro, que também está relacionado não às questões do paciente, do objeto nosso de atuação, mas eu acho que a imaturidade das organizações de saúde. Então, se você olhar, por exemplo, compartilhamento de dados, informações e o nível de segurança do banco, né? E olhar a gente que lida com informação pessoal, com dados sensíveis, né? Com, talvez os dados mais sensíveis que existem, a gente não tem nada disso estruturado, né? Tudo bem que os dados financeiros são muito sensíveis também, né? Mas se você pensar que os seus dados de saúde eles podem interferir no seguro que você compra, no seu financiamento bancário, na disponibilidade de crédito para você, né, se eles forem usados para uma análise desse tipo, para definir se você pode ou não ser aceito em determinado emprego, né? Então, isso, e a gente realmente a gente é muito retrógrado nisso, né? A gente ainda é uma indústria pouco profissionalizada, né? E isso no Brasil, então, é mais evidente ainda, né? Então, é bastante interessante isso.
como é que vocês classificam o telemonitoramento, telediagnóstico, a telemedicina? Como é que vocês veem essas diferenças, essa necessidade de classificação e de determinação de limites para esse contato que é feito de forma a utilizar o instrumento de transposição, porque, na verdade, eu não consigo dizer que ele é impessoal. Né? Assim, eu vivi uma experiência aqui dando notícia para famílias de pacientes internados com Covid durante a pandemia, e eu realmente estabeleci verdadeiros laços. Assim, eu chorei junto com a família dando uma notícia de óbito e tinha realmente um dispositivo ali no meio, mas existia uma empatia, existia um afeto que foi construído no meio digital, né? Então, assim, como é que vocês veem isso? Posso começar? Pode, opa. Primeiro que eu acho assim, eu acho que o Marcos pode contribuir muito mais assim com a experiência que ele tem. Eu me considero até novo nesse caminho, né, de telemedicina, mas eu acho que a primeira coisa que eu vejo aí é que assim, tele alguma coisa em serviço de saúde, a gente já vai estar falando de telemedicina ou telesaúde de qualquer maneira. Qualquer serviço que eu estiver prestando à distância, qualquer orientação, né, que eu estiver fornecendo, qualquer intervenção que eu possa fazer, né, dentro daquilo que for possível à distância, eu já estou fazendo tele alguma coisa em saúde, vamos pensar assim, independente do termo que eu colocar depois desse tele, né? E o que eu acho que é muito interessante, porque assim, isso é uma premissa que nada tem a ver com a ferramenta que a gente vai estar utilizando, que é esse laço e essa relação humana. Né? Nós somos capazes e devemos, até se a gente estiver pensando do ponto de vista até profissional em saúde em si, nós temos sim que conseguir estabelecer essa conexão. Assim como eu espero da minha internet que ela consiga fazer a conexão para mim, para que eu tenha uma situação de estabilidade para exercer aquela ação, é pressuposto de qualquer relação profissional em saúde que a gente estabeleça a conexão com o paciente. Quando eu falo conexão, é completamente possível que mesmo sem o contato visual por vídeo, que eu consiga fazer isso também por telefone. Né? E em diversos aspectos. E aí, então, tem técnicas que vão desde a habilidade, o tom de voz, são cuidados que a gente, inclusive, trouxe para dentro do serviço. Tá? A gente teve esse cuidado. E mais... Né, o que vai além desse ponto é a nossa capacidade de também conseguir entender o outro. E isso, gente, independe de qual ferramenta que a gente vai estar usando. Se a gente vai estar usando vídeos, se a gente vai estar usando telefone, ou sabe-se lá o que a gente vai usar. Né? Qualquer ferramenta que eu colocar, que vai automatizar, vai estruturar, vai facilitar o processo de consulta ou do serviço em saúde, mas se ela tirar toda essa capacidade, ou diminuir uma capacidade que é de entendimento do ser humano, ela não vai dar certo, você pode ter certeza. Ela não vai dar certo. Então, assim... Nem presencial, né, Luiz? Exatamente. O tanto de gente que vai em médico fala assim, Deus me livre, eu volto nunca mais desse cara. Exatamente. Por isso que eu falei, olha, isso é uma premissa, né, que ela independe de inovações ou intervenções. Eu não acho que a gente tem que colocar a inovação na habilidade. Embora a gente saiba que a gente pode sim estar nivelado por baixo, né, de maneira geral, na qualidade, né, desse relacionamento em serviços profissionais em saúde hoje, né, mas isso é uma premissa que ela vai além. Né? O que eu imagino, e eu acho que esse é o ponto legal, sabe, Dani? É que a partir do momento em que a gente consegue acelerar uma série de processos burocráticos em saúde, por esse conservadorismo mesmo que a gente tem, né? A gente vai conseguir ver com muita mais clareza a lacuna, né? E o tanto de que a gente faz errado. Né? O que essa pandemia vai mostrar para a gente, na verdade, é uma falência do modelo e uma falência em vários aspectos que a gente já sabia. A gente só não conseguia, vamos dizer assim, dar o tapa de falar, olha isso aqui, olha como que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo errado. Né? Então, é só para, eu acho esse ponto importante, é só para a gente não esquecer que uma premissa que envolve o relacionamento humano, que é fundamental para esse atendimento, né? Ele não pode se perder. E aí, acho que a pandemia ela veio de novo para nos mostrar isso.
Porque, olha, tudo bem que a gente está acelerando a nossa transformação digital por causa da pandemia, mas é uma pandemia que está morrendo gente. Se você também esqueceu lá de cá, né, e que não são antagônicos, não é isso que eu quero dizer, mas se você tentar só acelerar a transformação, mas não trouxer junto a qualidade de abordar as pessoas agora nesse novo formato, não vai adiantar, né? Nada vai valer, né? Adriano, você acha que a pandemia ajudou esse processo de aceleração por causa desses pontos que Luiz Guilherme colocou e também por outros? Você acha que antes você tinha mais dificuldade para usar e para trabalhar esse assunto? Olha, eu tenho, até pegando o gancho, né, do doutor Luiz Guilherme, assim, Luiz Guilherme só tá bom. Eu acho que sim, é claro que houve, né, um processo que levaria anos para acontecer, aconteceu em meses. Mas eu vou puxar a fala dele e falar que a gente começou fazendo tudo errado, né? Acho que o fazer errado é porque a gente não tinha, né, as bases preparadas para isso, né? A tecnologia ela foi adaptada a toque de caixa, inclusive as liberações foram feitas a toque de caixa, e a gente não estava, assim como, diferente de outros países já tinham um nível de telemedicina, né? Eu digo de atendimento, mas você olha o impacto da pandemia, ele assim, pegando dados americanos, né? Houve um salto de 10 vezes o volume de atendimentos por telemedicina pós versus pré-pandemia. Dados na França, se você pegar o mês de março, assim, né, lá já estava num nível mais elevado, mas se pegar as 2 semanas de março e comparar com a última, é 4 vezes maior a última. Né? Então, você tem dados que mostram que os outros países também viram o crescimento da adoção, né, como um todo na sua população. O problema nosso aqui é que a gente não estava preparado. E preparado não só do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista, até o que o Luiz Guilherme comentou, de tato, né, com o paciente. Porque a telemedicina ela exige uma transparência, uma conversa, né, que é diferente do ao vivo. Né? Você não tem a proximidade física ajuda, né, nesse processo de empatia, talvez. Que a tela ela não tem, a gente consegue sentir, ver, né, um pouco do que as pessoas estão pensando, o sorriso, etc., mas é diferente de ver ao vivo. Então, a gente teve uma perda, na minha opinião, muito grande. Então, assim, do ponto de vista, além desse ponto de vista de comportamental, né, adaptativo, que leva tempo, a parte tecnológica, ela estava pronta, eu digo, no sentido, estava já se adiantando, assim como nós já estávamos preparando a solução do Boa Consulta para a telemedicina desde novembro. A gente queria, desde o ano passado, né, quando saiu aquela tentativa de resolução para liberar, a gente já queria fazer isso. O problema é que quando ela acontece, o mercado ele é obrigado a se adaptar. Então tem exatamente o que você falou, Daniela. Bom, teve um salto de utilização forçada. Só que o salto, ele normalmente, quando você não tem a estrutura montada, você vai para canais não otimizados. O que eu quero dizer com isso? Usa-se Skype, né? Então, ou seja, tudo que a gente está falando aqui, que acontece, já acontecia, né? Eu entendo que a telemedicina pré-Covid no Brasil era, médico pode falar com o médico por telefone, o paciente em uma das pontas, né? Ou seja, tem que ter intermediação de um médico, enfermeiro, médico, outras atividades interhospitalares, intraclínicas, etc., já poderiam acontecer via telemedicina. O que só não poderia acontecer é o paciente sozinho e o médico do outro lado da tela sozinho. Só que isso já acontecia informalmente. WhatsApp, Skype, as pessoas usavam esses canais. Eu tive com um grupo francês de saúde grande ano passado, que eles ficaram impressionados, inclusive, com o brasileiro, o nível de liberdade que tem com o médico para enviar coisas pelo telefone. Mandar foto, e manda foto de tudo. Eles ficaram impressionados. Falaram, na França, nos Estados Unidos, isso aqui não existe, porque é uma relação mais formal. E é o que deveria ser. Né? Se a gente tivesse instituído esse modelo antes, seria mais... Lógico, o brasileiro, a gente é latino, tem mais sangue quente, gosta de se aproximar e de ter essa liberdade. Não estou falando que deveríamos ser como outras
culturas, né? Mas é claro que quando você impõe e estabelece regras, inclusive informando o prestador, né, das mais variadas especialidades a lidar com essa situação, né, e de que isso é o correto porque garante a segurança dele enquanto prestador e o atendimento médico, né? E em relação às ferramentas, não tem o que falar, né? Zoom, Skype e WhatsApp são ótimas soluções para a gente se comunicar, fazer reuniões, falar com amigos, família, etc. Mas para consulta, para um atendimento médico, ele não é adequado. Primeiro que você não tem gravação. Exato. Segundo que isso aí não está embedado no prontuário eletrônico. Você não consegue gravar no prontuário eletrônico. Para você fazer isso, né, tirando notas num prontuário eletrônico, você precisa usar duas soluções. Ou seja, houve um avanço muito grande, mas se a gente tivesse preparado, acho que seria uma explosão aí do ponto de vista de qualidade, né? Acho que a gente pecou na qualidade e se adaptou à força. Sim, e eu acho que você colocou uma coisa aí, Adriano, muito interessante, um ponto de vista muito interessante, né? Quais são as oportunidades que a gente perde quando a gente fica atrás, né? A gente perdeu, assim, por que a teleconsulta, ela é tão... Teleconsulta, telemedicina, a consulta com intermediação de um dispositivo, tá? Fora presencial. Por que ela é tão desafiadora? Porque 75% da nossa comunicação ela é não verbal. E aí, quando eu transponho um instrumento entre mim e o meu interlocutor, eu tenho que focar na comunicação verbal. Eu tenho que trazer para a entonação, para a forma de falar, para todo o meu approach não verbal, eu tenho que transformar ele em verbal, para que eu tenha confiança, para que eu consiga ter empatia, para que eu consiga demonstrar compaixão e N coisas, né? Então, assim, a gente perde enquanto médico. Eu estou vendo uma pergunta aqui já sobre a questão de marco regulatório e tudo, né? Os marcos regulatórios... mais uma coisinha, Daniela? Desculpa. Claro. Nessa linha que você comentou, eu tive com o Dr. Eliezer do Einstein ontem, num painel, e ele comentou uma coisa muito interessante, né? Não só da questão de legislatória, de permitir o paciente de escolher o canal, então no final a gente estava indo pelo caminho errado, né? O paciente que tem o poder de escolher o canal que ele quer ser atendido. Mas uma coisa muito interessante que ele falou, o Conselho de Psicologia já tinha liberado, né, teleconsulta. E ele falou que o número de teleconsultas de psicologia cresceu tanto e tanto e tanto, por uma razão não só da pandemia, mas porque o paciente, ou, né, no caso, o paciente, ele tá mais concentrado e focado na teleconsulta do que ao vivo. É uma coisa que eu não tinha conhecimento, né? Ou seja, se a gente tivesse dado esses passos anteriormente, talvez a gente teria encontrado benefícios que a gente não está vendo ainda, né? Isso é só para compor Exatamente. a fala. Só pegando um gancho aqui. Quer falar, Marcos? Depois eu complemento. Não, desculpa, só para pegar um gancho aqui com o que o Adriano comentou. Uma das coisas que, quando a gente estava todo mundo assim com aquele receio de que fazer uma consulta, né, você atender uma pessoa tendo no caminho ali a tecnologia, isso ia atrapalhar a relação, o pessoal acaba esquecendo que, na verdade, a capacidade do cérebro humano de se adaptar, né, de adaptar se adaptar ao novo contexto. Então, assim, isso acontece nos esportes, quando o jogador de futebol quase trata a bola, o cérebro dele trata a bola como parte do corpo dele, ou no beisebol, ou no basquete, e a mesma coisa acontece quando a gente está aqui usando o canal. No momento claro que no primeiro momento que você usa uma ferramenta de comunicação, parece esquisito para a pessoa, mas à medida que isso que o teu cérebro vai se acostumando com isso, você passa a observar novos detalhes. Então, os detalhes que o médico observava numa relação pessoal, presencial, ele vai mudando para entonação, voz e várias outras coisas. Então, e no final pode ficar até mais rico, porque se você parar a pensar, não é toda consulta antes, né, sem telemedicina, que durava meia hora, uma hora. Né? Na verdade, assim, se a gente olhar o contexto do Brasil, em alguns lugares com falta de médicos, outros lugares onde o plano, às vezes, oprime um pouco ali o valor da consulta, ou mesmo com as filas e tudo mais,
a gente tinha vários e vários profissionais que tinham que fazer um atendimento a toque de caixa, né? Atender pacientes e vencer filas ali, onde o médico às vezes ficava 5, 10 minutos com o paciente. E com a tecnologia, às vezes você tem esse mesmo médico conseguindo ficar um pouquinho mais de tempo. E muitas vezes a gente não pesa essa... Você perde, obviamente, o fato de você não ter o tempo, mas você ganha outros detalhes e o teu cérebro se adapta também a observar outros detalhes. A psicologia viu isso antes, quer dizer, e aproveitou. A gente gastou muito tempo discutindo, sabe, o que seria o ideal, e a gente perdeu discussões assim. Vou dar um exemplo, a questão de segurança da informação. Nos Estados Unidos, que já faz teleconsulta há muito tempo, existe todo um padrão de segurança, né? Porque imagina, quando a gente está fazendo quando a gente está aqui nessa conversa aqui online, existe toda uma questão de segurança, né? De alguém roubar hackear essa comunicação e pegar essa informação, que tudo bem aqui enquanto a gente está conversando numa live, mas quando a gente está numa consulta médica, isso ganha uma proporção muito grande. A gente viu agora recentemente os ataques aqui dos hackers, né? Eles atacaram vários laboratórios, testes. O nosso time aqui de cybersecurity estava super preocupado com isso, porque isso aconteceu agora. Então, quer dizer, imagina se você... será que todo mundo que está fazendo telemedicina hoje no Brasil está preparado para isso? Ou mesmo quando a gente estava fazendo antes, de forma informal, usando o WhatsApp, né? Veja quantos médicos usavam o WhatsApp para trocar informação. O WhatsApp, para ser usado para troca de informação médica, é um absurdo. Porque, primeiro, é uma ferramenta pessoal. Imagina como que você, médico, vai usar no mesmo canal que você conversa com a sua família, com os seus amigos, você está trocando raio-x de paciente. Quer dizer, não tem... Imagina se na hora de compartilhar, você compartilha errado. Isso vários e vários casos acontecia isso. Às vezes, por simples engano de uso de tecnologia, ou até mesmo que horas que o médico desliga o WhatsApp dele para os pacientes. Né? Quer dizer, não é a ferramenta correta para fazer a comunicação. E estava se fazendo porque havia uma proibição, mas a pessoa se adapta. Então, a gente tem que aproveitar agora. Claro que a gente tem que fazer tudo que a gente tinha, sei lá, 10 anos para ter preparado, aos pouquinhos e tudo mais, para agora ser de repente a hora de fazer. A gente vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Está tendo que fazer tudo ao mesmo tempo, né? É um pouquinho aí de construir o avião com ele... Você está caindo. Com ele decolando. Eletrônica, né? Sem falar de pressão eletrônica que você não faz por WhatsApp, etc. Então, exatamente. Aí começa, né, o jogo de cartas vai caindo, né? Eu acho que vocês trouxeram um ponto aí, esse ponto da informalidade, né? O preço da informalidade. Né? A gente fala muito do preço, do risco e da dificuldade que é e que foi, né? Formalizar esse processo por várias questões, e assim, sem dúvida nenhuma, a maior parte delas um conservadorismo da indústria saúde e um corporativismo de médicos que não souberam ler esse cenário, na minha opinião, né? E eu acho que daqui a pouco eu vou fazer uma provocação para vocês, vou perguntar uma coisa relacionada a isso. Mas o preço dessa informalidade é usar tecnologia inadequada, é expor o seu cliente, é viver um burnout, né? Assim, quantos médicos não conseguem sair, viajar e desligar seu celular, né? Quantos médicos não conseguem ter sossego no WhatsApp? A gente tem, né, um relacionamento muito próximo com o médico, você fala assim, se for urgente, ligue. Tem vários colegas médicos. Por quê? Porque eu acho que ele recebe tanta coisa no WhatsApp. Isso, para mim, eu leio isso muito dessa forma. Ele é tão assediado no WhatsApp por pacientes, por questões que não precisam ser ditas naquele momento, que ele precisou criar um estabelecimento de uma relação seguinte, olha, você entrou no WhatsApp para me falar comigo, se for urgente, você liga porque eu não vou ver. Eu estou dizendo para você que eu não vou ver. Né? Então, assim, e a gente vê empresas, né, de saúde, a gente vê empresa de saúde usando essas tecnologias que não são adequadas, para mim aí já é criminoso. Assim, eu não sei, eu tenho algum conhecimento de empresas que usam essas ferramentas, né? Então, acho que aí a gente já tem uma ação que aí sim nós vamos ter problema ético, porque a gente não tem registro, a gente não tem lastro, a gente não tem segurança e todos esses pontos, assim. Então, eu acho que também essa virada
essa velocidade que a pandemia trouxe, ela acabou fazendo algumas organizações aí se perderem em questões de princípio, né? Então, aí sim eu acho que a gente vai ter um problema ético, né? Quando a gente perde em princípios, aí nós temos problema ético, né? Eu estou falando um pouco disso em relação à ética, porque eu vi algumas perguntas ali no chat falando de regulação, né? De CRM, assim, o ser humano ele tem um caminho natural que é se manter onde ele está. Então, não é o médico, é qualquer categoria, vai querer manter e voltar e manter tudo como está. E isso é muito triste, porque isso nos impõe várias questões, né? Às vezes nos impõe vários sofrimentos aí. Eu não tenho dúvida de que nós não vamos voltar para trás em telemedicina, né? Eu acho que a gente vai, sim, cada vez mais usar a telemedicina e usar ela de uma maneira que não é a maneira pela qual os médicos tinham medo e até as instituições regulatórias, na minha opinião, tinham medo, que é o varejo, né? Que é usar a telemedicina no varejo como um substituto do médico, um substituto do consultório do médico, substituto puro, né? É alguma coisa assim, compre uma consulta, pague mais barato, né? Se fosse assim, nós teríamos aí todas as clínicas populares só crescendo, e a gente sabe que não é isso, né? Quando a clínica popular vende só consulta barata, ela não prospera. E a telemedicina vai ser, na minha opinião, muito alguma coisa que passe por aí, tá? E aí eu queria fazer justamente essa provocação para vocês, né? Telemedicina no varejo. O que vocês acham de telemedicina no varejo? Como é que vocês veem isso? Entendem quando eu estou fazendo a provocação do varejo? Sim, sim. Eu posso... se pessoal quiser, é para você, Marcos, é para você. Então. Eu pessoalmente, eu acho que assim, sabe? A gente tem um ponto que é importante. Obviamente, é natural a gente sempre se preocupar com a qualidade do atendimento, da saúde, né? Preocupação como um todo com a qualidade de ter a melhor consulta, ou o melhor cirurgião na hora de fazer, a melhor UTI, sabe? O melhor atendimento como um todo. Existe uma preocupação muito grande de todo mundo que atua em saúde com essa questão de você sempre tentar fazer o melhor possível. Mas o pessoal muitas vezes esquece com uma segunda questão, que é a questão do acesso das pessoas à saúde. Assim, vamos dar um exemplo. Não adianta você ter um hospital super de ponta em São Paulo, que é o melhor hospital do mundo, atuando ali, se ele só consegue atender, por qualquer razão, seja física ou qualquer outra coisa, 1% da população. Então, existe esse critério do acesso. Ele é um critério que muitas vezes a gente simplesmente ignora em saúde. A gente sempre trata uma questão assim, esse tratamento é melhor do que o outro. Mas, poxa, esse tratamento de repente custa R$1 milhão e é impossível fazer ele para todo mundo. Não, mas ele é melhor. Então é melhor eu deixar só esse e fazer todo o restante não ter acesso. Então esse eu acho que é um ponto importante. Eu, pessoalmente, eu acredito que a gente vai chegar a um caminho no Brasil onde a telemedicina, e no mundo talvez, onde a telemedicina talvez seja o padrão de consulta primária, ou consulta onde a primeira consulta de entrada. Porque o modelo que a gente tem hoje no Brasil, que tem em muitos lugares do mundo, é um modelo meio maluco, né? Que é um modelo assim, onde o paciente... Eu vou falar pelo primeiro fato que no Brasil a gente tem duas saúdes, né? A gente tem a saúde privada e a gente tem uma saúde pública que não necessariamente funciona do mesmo jeito. Mas vamos lá na saúde privada, que tem um plano de saúde. O paciente, muitas vezes, ele escolhe o primeiro médico que ele vai fazer. Então, sei lá, o paciente tem lá uma dor no peito e ele resolve, baseado na experiência dele, ou às vezes com o auxílio do Google, que ele precisa ver um cardiologista. E ele sai direto no especialista, ele vai direto lá no cardiologista, ou ele vai direto no neurologista, ou ele vai direto, sabe, ele pula, por exemplo, um clínico, ele pula uma primeira triagem, ele pula um primeiro processo e tudo mais. Hoje o Brasil faz isso. Se você pegar quantos pacientes
ficam migrando de especialista em especialista, né, até cair no médico correto para aquilo que ele tinha que fazer. Isso acontece muito porque, assim, porque as pessoas têm livre-arbítrio, de certa forma. Você tem um plano de saúde, você pode marcar com quem você quiser e você vê lá no Google sei lá, vou dar um exemplo, dor no peito. Isso eu já vi casos até de amigos. Que o cara, na verdade, tinha que ter ido no psiquiatra, no psicólogo, né? Tipo, não tinha nada a ver com né? Tipo, ele não estava tendo um infarto, mas na cabeça dele, leigo e tudo mais. Então, a telemedicina resolve isso, por exemplo. Imagina, se a gente consolida que a telemedicina é o primeiro canal de entrada para o primeiro atendimento, e a gente pensa muito nesse primeiro médico, não como um médico que vai efetivamente acompanhar o paciente, mas que ele vai fazer quase encaminhar esse paciente. Poxa, se a gente jogar isso no custo do sistema de saúde, quanto será que a gente economiza, sabe? Hoje tem várias empresas que estão surgindo simplesmente para guiar o paciente dentro do sistema, porque o paciente, isso é um ponto que, só para trazer esse, é um critério também que junto com o acesso que a gente ignora, que em inglês é o health literacy, é o analfabetismo de saúde, né? Tem um estudo da Suíça, e olha, Suíça, não estou falando de Brasil, Suíça é um dos países aí com melhor educação do mundo, mas mais de 60% dos suíços são analfabetos em relação à saúde. Ou seja, eles são incapazes de ler uma prescrição médica direito, ou entender os sintomas dele para passar para um médico com consistência. Isso é um estudo que muitas vezes a gente ignora. Então, assim, quando a gente dá, por exemplo, fala para o paciente que ele tem que ficar correndo sozinho entre os especialistas em saúde, às vezes a gente, poxa, imagina qual é o analfabetismo. Se na Suíça é 60%, com toda a educação suíça, qual que será o analfabetismo de saúde do brasileiro? Então, assim, de repente, a telemedicina pode servir muito bem como essa primeira porta de entrada para guiar esse paciente, para ele ir já acertar isso de um lado. Agora, puxa do outro lado também, do lado do especialista, né? É a mesma coisa. Será que a gente vai ter um neurocirurgião numa cidade com 25 mil habitantes? Será que um neurocirurgião, um neurologista, ele vai conseguir fazer uma carreira boa numa cidade com 25 mil habitantes? Ele vai, sei lá, ele vai atender um cara a cada 5 anos, sei lá. Toda vez que Agora, deixa eu te ouvir um pouco e depois o Luiz também. O Luiz, eu só vou botar uma pimenta aí. Sim. E se esse cara que está lá na telemedicina, fazendo esse papel aí de navigator ou de triagista, chame como quiser, for um robozinho, hein? Então, esse é o problema. Na verdade, isso é até curiosidade. É o problema da gente, às vezes, ficar atrasando as discussões, né? Porque o Luiz colocou bem, né, que a telemedicina já nasceu velha, né? Ela já colocou que já nasceu aí de 120 meses, sei lá, uma gestação bem longa aí, né? Então, assim, isso nos leva, porque a gente já está numa questão que está surgindo isso. Nos Estados Unidos, hoje, já existe isso. Nos Estados Unidos já tem instituições de saúde onde você tem um médico tratando ao mesmo tempo 10 pacientes com auxílio de chatbot. O chatbot está ali fazendo a parte mais braçal, de pegar os primeiros sintomas, de fazer aqueles primeiros processos mais simples, e o médico ele entra e o paciente às vezes nem nota quando tem a troca na comunicação das mensagens entre o humano e o sistema. E aí, assim, porque imagina uma coisa, a gente tem um médico é um profissional caríssimo, em todos os pontos. Sim. O médico leva 6 anos na faculdade para se formar, para depois a gente ter que mandar esse cara para residência, para depois, às vezes, ele tem que fazer 1 ou 2 residências, levar uns 2, 4 anos, aí, às vezes, esse cara vai ter que fazer um mestrado, um doutorado, assim, quando o médico está pronto para, de verdade, ele começar a gente já gastou um monte de dinheiro nele. E aí, assim, a gente gasta o tempo dele preenchendo um formulário longo, ou perguntando, sabe, sei lá, medindo pressão arterial do paciente. Quer dizer, é um gasto de recursos. É ineficiência. Exatamente. Sim, aí, sim. Eu queria contribuir com situações assim, são extremamente relevantes, né? Uma que em alguns aspectos conceituais, assim, é minha formação e tá, assim, casa perfeitamente com o que você traz, Marcos. E outra é até uma experiência real do serviço que a gente tem feito, né? Porque se encaixa perfeitamente também na sua fala.
Primeiro que é o seguinte, né? Que do ponto de vista conceitual, se a gente está construindo rede, a gente está fazendo uma atenção primária à saúde, tá? Isso esquece telemedicina. Vamos pegar lá atrás, né? Vamos pegar exemplos de países extremamente fortes na sua atenção primária, tá? Enquanto reguladora de verdade do sistema, tá? Igual é, por exemplo, o Canadá, igual é a Holanda, né? Em que a gente tem, por exemplo, 50% da força de trabalho médica, médicos de família. Né? Por que eu estou falando do médico de família? Porque é o profissional que realmente foi treinado para cuidar de uma abrangência, né, e eficiência ali, vamos dizer assim, da abordagem clínica, né, e da abordagem que vai além de triagem. Ele literalmente vai acompanhar esse paciente. Né? E aí entra esse ponto que você trouxe do acesso. Tá? Assim, a gente vive um problema crônico de acesso. Né? Não adianta a gente colocar o serviço em algum lugar. Porque mesmo colocando o serviço, a gente ainda tem uma série de problemas relacionados ao acesso. Então, eu não tenho dúvida que tudo que a gente construir numa ferramenta que vai aprimorar essa comunicação, nós vamos sim abrir acesso. Só que acesso não é só dar a consulta ou prestar o serviço. O acesso envolve uma série de situações de informação, né? Por isso que você trouxe bem esse exemplo que é da literacia em saúde, né? Assim, o quanto que as pessoas conhecem. E aí, olha, se a gente vai lá no cerne da atividade em saúde, que é a consulta, independente de médico ou outros profissionais, né? A nossa capacidade de retenção de informação vai em torno de 20%, né? E cerca de uma taxa ainda menor dos pacientes entenderam o que aconteceu naquela consulta. Se é um problema de como foi construído o processo ou é uma inabilidade daquele profissional, ok, é uma outra discussão. Mas um ponto válido nisso daí, que eu acho que vai chamar a atenção de tudo que a gente está falando do ponto de vista tecnológico, né, é exatamente tirar do médico, ou até mesmo de outros profissionais, independente do custo deles, né, uma série de tarefas, né? E aí otimizar recurso, trazer eficiência para todos os processos, porque a gente está, vamos dizer assim, 15 minutos de consulta hoje, eu gasto 50%, sei lá, preenchendo papel desses mesmos 15 minutos. Mas pode ser que eu vou continuar fazendo 15 minutos de consulta, só que 15 minutos que eu estou aqui, ó, olhando para você e conversando, porque eu não tive que fazer mais nada, porque todo o resto está automatizado. Né? E assim, o ponto do que a gente está falando, então, para além do acesso, porque o primeiro, conceitualmente, olha, eu abri o acesso. Então, ó, chegou todo mundo aqui, tem 56 participantes, todo mundo chegou até aqui para ouvir a informação. Exato. A diferença é o que eu vou fazer da jornada dessas pessoas depois. É o que eu vou coordenar delas depois, porque não é só porque eu dei a informação, né? Que eu vou resolver o problema da literacia em saúde, né? E aí, nenhum serviço de saúde vai ser eficiente se ele também não envolver e resolver as inequidades em saúde. Exatamente. A literacia em saúde é um dos exemplos, um dos. A gente poderia falar uma série de outros. Né? E aí, assim, qual que foi a nossa experiência no serviço? Porque, assim, a gente hoje, né, em resposta à pandemia para os nossos clientes, né, na TAG, né, nós somos uma empresa de medicina do trabalho e a 3778, né, são empresas irmãs, que é uma empresa de data science em saúde mesmo, né? O primeiro passo que a gente foi exatamente, olha, resolvemos o problema do acesso, né? Ofertamos um canal de atendimento. E para que a gente otimizasse e escalasse isso, porque nós temos clientes no Brasil inteiro, a gente colocou um chatbot. Eu tenho um chatbot que está triando e que está pegando sintomas, né, relacionados à Covid. E um ponto fundamental do que a gente fez e previu era, eu não necessariamente eu vou ter nesse início tantas consultas de sintomas, eu vou ter gente com dúvidas. Ou seja, literacia, eu quero informação. Então, a gente colocou por trás desse processo, olha, vamos ter gente treinada em dar informações sobre Covid. Ok, esse cara podia ter ido no Google e pegar informação, mas é diferente. Informação boa. Eu tenho alguém que está curado, exatamente, com curadoria de informação. Tanto que, assim, te falo, pessoalmente, a gente passou semanas e semanas fazendo curadoria de informação, limpando fake news, analisando artigos, construindo, consolidando para alguém no mesmo nível. Né? Quando eu falo no mesmo nível, assim, de conversa com o paciente, alguém leigo. Quando alguém, no meu teleatendimento leigo, não em saúde, era capaz de dar essa informação, sinal que a gente chegou nesse ponto. E era isso que a gente fazia. Entendeu? E é o que a gente fez. E aí, o ponto que eu acho que é muito relevante para a gente falar de tecnologia desse momento
E isso é que é fantástico. É a gente trabalhar esse dado. Sem dúvida, eu tenho que trazer segurança para ele. Sem dúvida, Adriana, a gente, assim, completamente despreparado para isso. Até mesmo hoje, assim, se a gente for considerar em quantidade de ofertas, se você quiser iniciar um trabalho de teleatendimento, você não tem tantas ferramentas disponíveis. E muito provavelmente por esse atraso de 10, 15 anos que a gente não deixou isso acontecer, né? Para regulamentar, para formar, para fazer. E aí, quando a gente chega nesse ponto, que é a preocupação que hoje na PEG, né, na 3778 a gente tem, é entregar uma resposta personalizada, trabalhada em dados, para a gente começar, inclusive, a trabalhar esses modelos preditivos, para a gente mudar essa lógica de como é construída a saúde, né? E construída numa realidade em que a gente coordena a jornada desse paciente, traz a melhor resposta para ele, não necessariamente no menor custo, mas no melhor custo, assim, né? Discutir valor mesmo, né, Dani? Que é igual você falou. Eu tenho caminhos que, às vezes, o mais caro vai ser o melhor para aquele paciente, mesmo que eu tenha. Por quê? Porque eu vou ter um resultado em saúde no futuro para ele melhor. Né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que vocês trouxeram... Opa, desculpa. Só para concluir aqui. Vai lá, Adriano. Até pegando o seu primeiro ponto, né, em relação a varejo, eu acho que o fato também da gente termos sido pegos de surpresa, a gente começa às vezes ir para outro extremo, né, de que a telemedicina vai resolver tudo. E não é. Acho que nossa visão pré e pós pandemia não mudou nada em relação ao papel da telemedicina, que ela é complementar ao atendimento físico. Ela resolve todos esses pontos, né, de triagem, de otimização de recursos, de dar acesso, né, áreas remotas, especialistas que não estão disponíveis em determinadas regiões podem fazer esse tipo de atendimento. Mas é claro que num momento, uma situação de risco, né, após feita uma triagem, é necessário fazer uma consulta presencial, é o que vai ser feito. A gente só está tratando o grosso do que pode ser tratado com telemedicina, a um custo extremamente mais baixo e de uma forma bem mais conveniente, e antecipando, em alguns casos, até parte do diagnóstico. O que você demoraria talvez 7 dias para encontrar um médico ao vivo, você consegue encontrar, né, via telemedicina em 2 dias, você já meio que se antecipa, ele pode te indicar alguma coisa, já tome isso e aí venha fazer uma consulta aqui. Ou seja, só tem benefícios, né? O que não pode é a gente achar que também seremos totalmente tratados por telemedicina, independente do problema, que aí você coloca o paciente em risco, você tem aí negligências no processo. Mas é complementar, e a gente já está vivendo isso há muito tempo. A tecnologia, não a tecnologia pronta, mas os ingredientes estavam disponíveis, era só uma questão de apertar um botão, né? E começar o processo, que começou agora nessa correria. A gente vai ter um custo aí de reorganização, mas eu vejo que não vamos voltar atrás, né? Apesar das liberações serem parciais, não, durante a pandemia, etc., eu acho que não tem o menor espaço de eu também acho atrás. Difícil. Acho que vai ser uma regulamentação mais adequada. Acho que vai ser uma regulamentação mais adequada em relação ao tratamento, o que você pode, o que você não pode fazer, que tipo de informação que você precisa passar, o consenso do paciente, etc. Mas acho que fora isso... até a própria segurança da informação, né? Como você vai... os padrões americanos, né? O RIP e tudo mais. Mas eu acho que o consenso, o grande medo que havia na saúde de que ia acabar com a consulta real ou qualquer outra coisa, ia destruir o mercado, eu acho que isso já... faz sentido. Mas já passou, né? Eu acredito isso, né? Continua existindo a medicina. Eu sinceramente, eu vejo isso muito mais como uma resposta reacionária, assim, conservadoricíssima, do que necessariamente uma realidade, e até que aquela pessoa acredita naquilo, sabe? Eu não acho que ela acredita. É fantasioso, né? Chega a ser fantasioso. Mas você sabe que às eu vezes acho uma narrativa fantasiosa. Ela acontece às vezes. Às vezes estruturas são montadas, né? Exato. Essa questão da estrutura física estar lá, ela vai gerar resistência, né? De quem construiu, de quem é dono, etc. Porque no final das contas, a telemedicina você acaba
É a mesma coisa que a gente está falando assim, do ponto de vista econômico, aí vamos unificar impostos. Ou unificar impostos, você facilita muito o pagamento de impostos. Aí você não precisa mais aquela equipe completa de contador fiscal para saber se você está pagando certo ou não. Então, tem sempre um grupo, né, ou outro que vai resistir a mudanças, mas no final tem que ser feito o que né, o que vai ser de benefício para a grande maioria. Né? Eu acho que saúde é o ápice, né, da prioridade aí, geral. Claro, claro. Eu acho que seria interessante vocês destacarem, se não as ferramentas em si, mas alguns critérios que essas ferramentas têm que ter. Às vezes aí eu me coloco aqui numa posição de alguém que toma decisão para escolher uma ferramenta, né? E aí eu faço um pouco dessa provocação, assim, o que é essencial para uma ferramenta de telemedicina, telemonitoramento, né? O Marcos triscou um pouquinho nesse assunto, né? Falando dos critérios e tudo. Acho que eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, inclusive de falar as ferramentas e o que vocês têm nas ferramentas que vocês usam aí. Gostaria de que vocês compartilhassem um pouco disso. Posso começar, pessoal? Que daí vocês vão colocando nos casos mais práticos. Mas acho que assim, os requisitos básicos eles já estão super bem definidos, né? Porque aquilo que eu comentei, telemedicina começou lá atrás, né? Viagem espacial foi o começo real, assim, de realmente essa ideia de você transmitir dados e os padrões já estão aí há bastante tempo. Já nos anos 90 já tinha bastante coisa já especificada de como deveria ser, só que antigamente não tinha internet rápida o suficiente para fazer, né? O principal, talvez a principal questão quando a gente fala de uma ferramenta de telemedicina que tem que tomar super atenção é a questão da segurança da informação do paciente. Tanto a segurança no sentido de que essa comunicação é privada, né? Porque você tem uma comunicação privada dentro do consultório e você tem que ter essa relação privada, uma relação criptografada, né? Que alguém não possa escutar, isso é o ponto principal, mas também a segurança da informação de que ela vai ser armazenada depois, né? Ela vai ser guardada em um prontuário. A segurança é o primeiro ponto. E o segundo ponto que caminha com isso é a questão da qualidade da comunicação, né? Você não pode, embora, claro, no pior caso, você tem situações onde você vai fazer telemedicina só com áudio ou só com um sinal, só com texto, né, em situações super críticas, a gente tem que tentar, isso vai acabar tendo uma padronização de questões de qualidade de vídeo, até mesmo a qualidade, às vezes, de iluminação, ou até mesmo criar níveis de telemedicina, né? Não dá para a gente assumir que com uma conexão ruim, você vai conseguir fazer, às vezes, uma consulta dermatológica, por exemplo, né? Então, você vai precisar ter uma certa qualidade da webcam, da iluminação e tudo mais. Outras áreas você consegue fazer com um pouquinho mais de repente, um psiquiatra extremamente habilidoso consegue fazer uma consulta só com áudio, né? Claro, vai ser difícil, não vai ter toda a questão do semblante. Mas é completamente possível. Mas é possível, né? Então, assim, você vai ajustar. Então, provavelmente a regulação vai criar isso. Os requisitos de segurança, tanto de criptografia quanto de armazenar essa informação, isso vão ser absolutos. Acho que a gente vai acabar seguindo o modelo americano, que é o famoso RIPA, mas aí a questão de qualidade de vídeo, texto e áudio, isso aí vai variar bastante, isso vai acabar sendo regulado. A questão do chatbot é a mesma coisa, isso aí vão acabar se criando algumas regras do que se pode e não pode fazer, né? O que dá para fazer, que é, na verdade, a discussão que a gente devia estar tendo, talvez, nesse momento, 2020, seria sobre isso. Seria sobre se pode-se fazer ou não um diagnóstico, uma IA pode fazer isso, Exatamente, que vai chegar. Até quanto eu posso até onde e o que eu posso colocar de algoritmo para que ele vai ser... Não é que ele vai ser confiável, mas que ele vai ser a principal parte desse processo de diagnóstico, ou, né, assim... Exatamente. Ponto, né? Agora eu vou botar uma pimenta nisso aí. Em 1998, tô contando a idade, hein? Saiu uma série no JAMA sobre... Era o início da medicina baseada em evidência. Luiz talvez esteja rindo, porque ele não vai lembrar disso. E essa série, ela questionava o exame físico, o impacto da necessidade do exame físico para o diagnóstico das doenças.
que o exame físico ele tem uma alta especificidade e uma baixa sensibilidade. Então, ele é um exame que dá um tumor renal, né? Hipernefroma. Você palpa a barriga, você acha o tumor. Mas você já achou ele está um grau 4, né? Ele é um tumor que já está muito grande. Um sopro cardíaco, você faz uma ausculta, você dá um diagnóstico facilmente, mas já está no grau avançado. E essa série ela foi muito provocativa. Ela trazia câncer de mama, trazia vários apontamentos disso. E aí eu acho que a gente vai ter que resgatar um pouco disso para tomar essas decisões, né? Por que assim, será que esse exame físico ele é tão importante, né? E será que a gente não pode acoplar instrumentos que favoreçam o exame físico digital, né? Assim, eu sou intensivista de formação, né? Se eu não queria, estetoscópio, tchau. Eu quero ultrassom, né? Porque com ultrassom eu faço milhões de diagnósticos e com esteto eu não faço nenhum de diagnóstico. Então, acho que é uma provocação nesse sentido aí da sua pergunta de regulação. Como é que vai ser essa regulação e até onde isso vai ser permitido, né? Posso fazer um comentário até sobre isso, assim, essa questão do exame físico? Eu acho que isso é um ponto extremamente relevante, né? Não sei se todo mundo tem essa clareza, eu falo assim, todo mundo que está aqui participando da live, né? Porque, assim, a gente começa, eu vou contar uma história enquanto um aluno médico da medicina, né? Você tem essa coisa do pegar, do exame físico, meu Deus, aprendi a escutar, aprendi a palpar, né? E aí, quando você vai para a prática, você descobre que boa parte daquilo que você está fazendo, à medida que você vai andando, você fala assim, peraí, mas isso não é o que está mais me ajudando, né? E aí, assim, aí, né, Dani, assim, o desdobrar, inclusive, desses artigos dessa série da JAMA, que, inclusive, viraram um livro que é, tipo, né, que é o Rational Clinical Examination, eles compilaram uma série de situações de evidência do que cada coisa que a gente faz no exame físico tem relevância e não tem. Gente, eu não tenho dúvida que quando ou como isso vai acontecer, qual a velocidade disso, a partir do momento que a gente começar a trazer mais IA, né, mais machine learning, né, para esse processo, trazendo algoritmos, a gente vai começar a falar assim, olha, esse caso você tem benefício maior que você faça uma palpação. Você precisa. Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente vai começar a ter cada vez mais uma clareza. E, assim, gente, essa é a definição de tecnologia. Ela vem para melhorar o processo do que a gente faz. Não para atrapalhar. Senão, uma inovação não é um processo tecnológico. Né? Então, assim, se ela não estiver trazendo a melhoria do processo, não faz o menor sentido. E na hora que a gente traz isso, gente, isso casa com a realidade que a gente vive. E a gente sabe, boa parte da construção do raciocínio clínico, né, na sua concepção diagnóstica, ela está na conversa, ela não está no exame físico. Né? E aí, assim, Marcos, por favor, traga aí suas considerações enquanto high level. Sim. O exame, qualquer intervenção que a gente faz, gente, esse que é o ponto. Né? Uma fala é uma intervenção. Um exame físico é uma intervenção. Né? Um exame de sangue é uma intervenção. Então, aquilo ela entra para guiar e aumentar a nossa probabilidade. Nós estamos discutindo incertezas. E hoje, quando a gente está discutindo incerteza, trazendo, né, um mecanismo que é uma arborização, que é uma IA, que é machine learning, poxa, eu estou conseguindo aprimorar minha capacidade de lidar com essa incerteza por uma geração e uma velocidade de probabilidades que é além da capacidade humana mesmo. Então, assim, eu acho que até que ponto a gente está discutindo também uma questão da gente baixar a bola e falar assim, olha, eu continuo sendo extremamente relevante para aquilo que envolve, né, a minha capacidade de conversar com outro ser humano, e eu preciso disso, nós precisamos disso, o ser humano depende dessa conexão. Mas até que ponto eu não tenho que exatamente agora começar a delegar partes do meu processo de trabalho para quem faz melhor do que eu? Até esse ponto, Luiz, pegando até o exame, vai bem nessa linha, né? A gente tem a medicina com o passar do tempo, com a facilidade dos exames de sangue no geral, se criou uma percepção até no paciente de que tem que se pedir um monte de exame, né? O paciente tem que ir, tem que sair de uma consulta. Se o paciente não sai ali com seus 5, 10 exames, pelo menos, de consulta, ele não...
o médico não trabalhou direito, né? O médico não está preocupado com ele. E é um negócio bem maluco. Apesar do High Lab a gente fazer exames de sangue, a gente advoga muito na ideia, na verdade, de menos exames para mais pessoas, na verdade, né? Porque hoje sem dúvida. Não é mudar a quantidade no total de exames, mas redistribuir, porque eu estudo muito... A gente vive um overtreatment, né? A gente faz para mais sem precisar. Exatamente. A gente tem pessoas que têm um monte de exames. Eu tenho feito recentemente com o time, a gente tem feito um estudo das prescrições de exames no Brasil, e tem situações onde o paciente recebeu em uma prescrição 57 exames. Então, 57 exames diferentes dos mais, assim, diferentes, tipo, vitamina D, HIV, hemograma e, sabe, assim, as coisas que você fica pensando... E a considerar a idade e que provavelmente ele era saudável, ele precisava de 2, 3, talvez nenhum. Exato, você fica pensando, cara, o que esse cara tinha? Qual que era o sintoma desse paciente, né? E aí a gente vai aí para 30% de desperdício, né? Os 30% de desperdício que vai impactar lá na inflação médica, que vai impactar lá no preço do seu plano de saúde e vai te impedir de ter um plano de saúde, né? E que deixa no final, para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, um paciente no sistema privado, a média é de 5 exames para cada consulta. Né? Então, essa é a média. Se você pegar o número de exames e dividir pelo número de consultas dos planos de saúde. Quando você vai para o SUS, dá 0,75. Então, assim, essa é a diferença hoje que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem uma parte da população que está recebendo, ou alguém está recebendo muito exame, ou alguém tá fazendo pouco exame. Mas, assim, alguma coisa tá bem esquisita no meio. E é muito por isso, porque você tem uma percepção até do paciente errada, e você tem, às vezes, alguns lugares que é muito desperdício, outros lugares que o SUS, às vezes, paga menos pelo valor do exame do que o custo de fazer o exame, daí a própria instituição, às vezes, evita fazer, então você gera uma distorção. E o exame, sem avaliar o valor preditivo positivo, negativo, sem avaliar essas coisas, ele tem valor... Likelihood ratio, né? Razão de verossimilhança para aquilo que a gente está evidência de ser feito. Exatamente, a gente viu isso muito agora no teste do Covid acontecendo, né? Essa questão de não se avaliar valor preditivo. Exatamente, e gerando essa angústia danada de todo mundo querer fazer teste que não serve para nada, né? Exato, porque não adianta você fazer... pouca coisa. Para pouca coisa, para a gente não ser muito agressivo. Mas é isso, agora, na verdade, né? Agora, falando assim, puxando um pouco esse gancho do desperdício, eu queria te ouvir, Adriano, porque, como eu comentei aí, né, eu tive que fazer um TCC no meu MBA, né, e a minha ideia foi inventar um aplicativo para gerenciar no-show no SUS, né, e buscando buscando informação sobre isso, a gente tem aí, chega a ter em algumas regiões, é muito variada a literatura sobre isso, com certeza você sabe muito mais disso que eu, mas assim, você chega a ter 60%, 40% de desperdício de consulta, de hora médico parado, esperando um doente que não chegou. E aí ele não chegou porque não chegou uma mensagem no WhatsApp ou na coisa dele avisando que a consulta... Eu lembrando, né? O cara no SUS marca uma consulta para daqui 2, 3 meses. Aí chega o dia da consulta, ele, como estava com medo de se ia ter ou não consulta, ele pediu para o clínico, para o cardiologista, para o endócrino. Aí marcam tudo no mesmo dia. Aí ele tem que escolher, né? Quando ele lembra que ele estava marcado, né? Então, tem um impacto aí de desperdício de hora médico, né? Hora médico, a gente tem essa cabeça de falar muito do médico. Eu vi uma das pessoas aqui falando muito da integralidade do cuidado e da necessidade de interligar a equipe multiprofissional, né? E assim, eu super feliz de ouvir isso. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito no papel e na importância de todos os atores no cuidado, né? O Luiz falou das intervenções que a gente faz, e tem uma intervenção que é maravilhosa, que é a não intervenção também, né? É o silêncio do outro lado da linha, é o ouvir calado, né? Assim,
tem uma coisa que é a presença solidária, né, do profissional de saúde, seja ele médico, psicólogo, que eu acho que é um ato terapêutico e que também é um ato prescritivo, né? Porque você tem que escolher esse momento, né? Você que define que esse momento é o momento de fazer o silêncio. Mas aí eu queria te ouvir um pouco, Adriano, assim, de como que é essa sua experiência, assim, quando eu desenhei o meu MVP, eu pensei que a saída para o SUS era usar os hospitais, e aí também quero ver se você já tentou essa estratégia, mas era entrar pelos hospitais filantrópicos de excelência, pelo grupo dos 9 ali, sabe? Porque realmente assim, os entraves para você chegar de cima e fazer isso realmente são entraves bastante complexos. E você teria um ambiente ali nos hospitais filantrópicos de excelência do SUS, um ambiente até de testagem com a própria população SUS que eles atendem, né? Então, eu queria te ouvir um pouco disso, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma, tratar no show é gerar eficiência, né? E queria ouvir um pouco também do que você julga de necessário para esse tipo de ferramenta aí. Não, perfeito. Obrigado pela pergunta. Acho que pela provocação, né? É interessante esse negócio de no-show, né? Eu não sei, nós costumamos, né, no nosso volume de atendimentos, trabalhar em mercado privado. E acho que tem vários incentivos no mercado, né? Diferente do SUS, que tem essa questão, né, do tempo de atendimento, e aí isso provoca o esquecimento, né? E no caso do agendamento, quando é feito, inclusive com essa antecedência, né, longa, você normalmente guarda aquele horário para aquele atendimento, né? O mercado de saúde privado, eu entendo a nossa compreensão, né, até por conta da distribuição pequena de coparticipação, né, no processo. Então, basicamente, o mercado privado está coberto e você vai e não paga e não tem nada, né? Então, se não for também, não tem problema. Então, acho que você acaba criando esse incentivo perverso, né, de descompromisso, né? Sem pensar, obviamente, que aquele horário podia ser outro paciente podia ser atendido, né? Mas é claro que as instituições de saúde nesse ambiente elas se adaptam também, né? Então, já cansamos de conhecer médicos que têm 2, 3, 4 agendas. Ele sabe que vai ter no show, ele sabe que em grandes cidades ainda que tem trânsito, chove, ele sabe que isso vai acontecer. O problema é quando não acontece. O cara tem 4 agendas, vai todo mundo. E aí? Aí você tem o outro custo, né? O custo do paciente que espera. O paciente marcou e espera. Então, essa é uma dinâmica muito difícil de ser resolvida. Obviamente, a telemedicina, ela corta caminhos, né? Você tira o risco de deslocamento, você trabalha com mecanismos digitais de lembrete para que isso seja minimizado. Mas é claro, assim, a gente vivia num ambiente de vários, né? Uma ou outra um outro incentivo perverso criava uma bagunça no ambiente, né? E um formato de adaptação que era escadinha mesmo. Um custa isso, aí o cara faz isso para contornar esse custo que vai aparecer, né? No final, o paciente está passando por tudo isso, né? O paciente que, o plano está pago, mas ele não está pensando na inflação do plano daqui a 6 meses. Ele está preocupado agora, que ele não vai, pronto. E o desperdício, ele acaba não sendo, de certa forma, consciente, ele não é responsabilizado por isso, exceto na conta que vai chegar lá na frente, que ele já esqueceu do evento anterior que gerou essa conta, e isso aí é multiplicado. Você tem grupos, então tem uma diluição disso, ou uma concentração. Então, é de fato um funcionamento complexo, até de você encontrar a raiz disso, né? E como é que você vai resolver, ou como é que você vai otimizar. No Boa Consulta, nossa missão era facilitar acesso, então a gente tinha, até por conta, né, de questões relacionadas à reclamação perante ANS, de dificuldade de marcação de consulta, às vezes também por, né,
o próprio plano cria uma complicação por conta da sinistralidade, aí o paciente reclama, a ANS cria a regra para todo mundo e também vai subindo a régua, né, desses planos, e a maioria acaba ficando, né, sem recurso, acaba saindo de negócio porque não tem condições de permanecer. Mas o nosso objetivo era, né, tratar um pouco disso, né? Vamos trabalhar com mensageria, um processo bem próximo para que, né, se o paciente não vai, que ele cancele, né, que ele envie essa notificação e ele pode fazer isso com um clique e pronto, né? E aí você pode botar a fila para andar, né, o fila daquele horário para andar. Além disso, a parte de agendamento 24 horas, né, que otimiza o tempo de secretário, os lembretes automáticos, né, que você elimina uma barreira aí de toda a frente de atendimento, até que você falou, né, de todos os profissionais, acho que a secretária faz parte desse ambiente. A secretária, recepcionista, etc., das instituições, elas fazem parte, né, desse processo, né? Elas podem otimizar o tempo delas e tratar melhor o paciente, recepcionar melhor um paciente, ou fazer uma triagem aí, né, para que o atendimento médico seja mais focado no problema e os recursos sejam otimizados. Em relação aos hospitais, nós trabalhamos com alguns, nenhum dos 9, infelizmente, por enquanto. Acho que tem espaço, sim, né, para isso. Acho que a gente, no Boa Consulta, a gente acabou também abrindo espaço, né, pelo menos no sentido de oferecer consultas mais acessíveis, né, na nossa plataforma, que o paciente pudesse, por mais que o Código de Ética Médica não permita, né, que você filtre por preço, etc., a gente acabou criando padrões ali e falou, tem um grupo aqui que oferece consultas mais acessíveis e que pacientes podem, né, ter um atendimento bom, mais rápido, né? Para vocês terem uma ideia, assim, 50% dos nossos agendamentos eles são marcados num período de 3, 4 dias, entendeu? De antecedência. Então, é outro dado interessante que o mercado, talvez, sem uma ferramenta como a nossa teria, é isso, né? A gente sabe qual a antecedência, né? Qual a urgência desses atendimentos. Então, a gente tem até uma boa distribuição e entende que conseguimos entregar uma solução, né, para um paciente com uma certa velocidade, né? E eu acredito também que órgãos públicos poderiam utilizar soluções parecidas, né? Inclusive, no estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, a gente teve um contato faz muito tempo, né? E, assim, a postura ela não era tão positiva, acho que do lado deles, inclusive, né? Acho que foi uma postura meio passiva, né? O assistente, o secretário, falou para mim assim, se quiser eu te apresento os caras aqui, que faz a tecnologia, que contratou de outro lugar. Se você quiser investir, entrar, fazer uma integração aqui, você faz. Mas, assim, eu não vou te dar exclusividade nenhuma, tudo bem, acho que esse não é o ponto, mas eu não vou muito te ajudar, entendeu? Era isso só na fala, imagina como seria, né, na atividade. Infelizmente, a gente também, não é uma decisão só minha, né, de fazer esse tipo de iniciativa, acho que é uma decisão organizacional, a gente tem investidores institucionais também, então, até uma tentativa que a gente fez foi, não, vamos fazer uma captação de recurso focada num projeto paralelo aqui, mas isso aí, infelizmente, não rodou, né, Bom, não, acho que só para concluir, Claro. acho que saúde você tem, né, acho que uma dificuldade que a gente encontrou em lidar nesse mercado é que você tem vários stakeholders, né, várias partes envolvidas no processo com objetivos muitas vezes conflitantes, né, ou na maioria das vezes conflitantes. Então, ou você tem o poder suficiente para, né, fazer o investimento, né, e quebrar certas barreiras, ou você vai levar um longo tempo, né? Você vai indo devagar com algo que é financeiramente viável, né, para permitir que você atinja um patamar a ponto de fazer causar um impacto maior positivo no ambiente. Sim, e quando eu estudei um pouco isso, esse ponto que você colocou aí no final, para mim era um ponto muito importante, que
que é o patrocínio, né? Não adianta o cara te dar espaço, né? Esse é um produto, é uma coisa que tem que ser um patrocinado assim, de cima para baixo, né? Porque você fazer uma implantação de um sistema desse no Brasil inteiro, com a malha de SUS que nós temos, com a diversidade que nós temos, com os desafios que nós temos, que vai desde a velocidade da internet, do não sei o quê, até o analfabetismo digital, a própria gestão de fila. A própria forma disso. E tem um ponto, né, que você falou da gestão de fila, que eu lembrei, que o usuário disso aí, muitas vezes, é o grande intermediador da fila, é o grande gestor da fila, né? A secretária do posto de saúde, ela tem as suas relações de clientelismo para facilitar, muitas vezes, um ou outro, um agendamento ou outro. Então, assim, os interesses são muito diversos, os desafios são muito grandes. Nós estamos caminhando para o final. Eu queria dizer da minha alegria de poder ter conversado aqui com vocês, né? Acho que a gente abarcou vários temas, várias nuances aí do serviço, da interposição de algum meio em meio à relação humana, né? Vários pontos, benefícios, necessidade de cuidado, de atenção, né? Fomos questionados pelas questões éticas, né? Eu acho que mais antiético do que não gerar acesso à saúde não existe, né? Então, eu acho que toda vez que a gente toda vez que a gente fala de assunto inovador, vem sempre essa questão regulatória, né? E essa questão da questão ética, né? Mas a ética é alguma coisa que você tem que olhar os vários ângulos dela, né? E a gente, quando impede uma pessoa de ter acesso, quando a gente, independente do tipo de acesso, e aí eu achei muito interessante a sua colocação, né? E a gente isso está no princípio do SUS, né? Não é acesso a um profissional que consiga ter um mínimo de leitura e consiga dar um mínimo de orientação, né? E se a gente consegue ainda fazer isso com médicos, né? Que tem uma cadeia aí de um capital intelectual alto, eu acho que nós vamos fazer tudo que não nada não ético, né? Tudo ali vai ser muito ético. Então, mais uma vez, obrigada, e gostaria de deixar um espaço aí aberto para vocês fazerem suas considerações finais. Caiu. Eu acho que caiu a... Caiu? Caiu. Ainda bem que eu despedi de vocês, né? Não, eu estou vendo os participantes aqui. Alguém tá compartilhando a tela aí, ó. É Ana Valéria. Ah, tá bom. A Ana Valéria está fazendo um compartilhamento. Ah, beleza. Aí, pronto. Ainda bem que a gente é artista, né, gente? Que a gente lida bem com os imprevistos. Brasileiro, todo mundo é artista. Mas eu deixo vocês aí. Deixa aí um momento aí para vocês fazerem suas considerações. Eu posso começar? Claro. Por favor. Vou juntar um pouquinho de algumas coisas que a gente trouxe, assim, e aí até esse gancho do Adriano, assim mesmo, porque nós somos movidos por narrativas, né? Então, assim, qual que é a minha história nesse processo aí mesmo, né? Eu sempre persegui exatamente acesso, coordenação de cuidado e essa centralidade na pessoa, assim, né? Tanto que, né, já fiz treinamentos profissionais, habilidade de comunicação, mas enfim, esse não é o ponto, não é falar de mim, mas até porque esse é o que hoje a gente persegue também dentro da PEG da 3778, porque se eu não gerar, né, tecnologia e inovação que está olhando para a jornada desse paciente, para transformar a experiência que ele tem dentro de um serviço, que traga para ele acesso, reduz iniquidade, gente, nós não vamos estar discutindo inovação, nós vamos estar discutindo superficialidades tecnológicas que estão melhorando um pequeno processo, né? Então, assim, é óbvio que ninguém sozinho vai conseguir fazer tudo que envolve, né, a complexidade que um sistema de saúde público ou privado tenha, né? Porque o que nós estamos falando aqui é de uma visão sistêmica de modelos, né? E vivenciar modelos, nós estamos falando de
nós estamos falando, sim, de dinheiro? Sim, estamos falando. Nós estamos falando, sim, de como que a gente vai articular o custo-benefício de tratamento? Sim, mas se eu não tenho dúvida, qualquer situação, se a gente focar na pessoa e nessa jornada, e que é o que a gente persegue hoje, e é por isso onde, né, eu acho que assim, desse meu caminho onde eu estou, né, passei pelo SUS, passei pela saúde suplementar. Hoje estou numa empresa onde o nosso foco é fazer isso. Olha, precisamos gerar uma coordenação de cuidado, uma jornada, para que assim a gente consiga realmente trazer uma mudança do modelo para aquilo que a gente acredita, né? Assim, então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar assim mesmo, para que a gente repensasse a maneira como a gente faz, mas de nada vai adiantar repensar ou inventar qualquer coisa se a gente tirar o foco daquilo que realmente importa, né? E o foco daquilo que realmente importa, ainda assim, é como que a gente cuida, como que nós cuidamos de nós mesmos. E sem clichê da fala, tá? Porque cuidar do dinheiro gasto também é cuidar. Né? Cuidar das pessoas nos seus contextos, identificar quais são as melhores oportunidades para diminuir a inequidade de onde ela vive, para uma melhor coordenação daquilo que é precisa aprender de informação para que ela caminhe também sozinha, porque é isso, gente. Se alguém fizer uma consulta, tá? Todos os dias, uma vez por mês, durante 20 minutos, você ocupou 0,04% da vida dessa pessoa. Nenhum profissional vai ser capaz de mudar nada na vida de alguém nesse sentido, entendeu? Por melhor que você seja. Então, esse impacto, ele vai vir exatamente assim, da gente conseguir construir esse hub que está pensando tecnologia não simplesmente como um incremento financeiro para o sistema, mas como um incremento capaz de mudar a experiência que esses pacientes têm, inclusive transformando a realidade de modelo remuneratório também. Por que não? Sem dúvida, precisa. O modelo está falido na sua concepção, tanto teórica quanto financeira econômica, né? De viabilidade e sustentabilidade. Então, eu queria que ficar essa reflexão e aí puxando o gancho, gente. A telemedicina, telemonitoramento, teleatendimento, ela é parte, ela é meio, é uma maneira de como fazer. Ela não é a solução. A solução nós estamos construindo. Talvez o nosso primeiro pontapé está sendo, né, crescer aí as oportunidades de uma comunicação remota. Mas é isso, agradecer a todos, agradecer aí aos 48 guerreiros que continuam conosco. Né? Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, Marcos, obrigado, Adriano, obrigado, Dani. É um prazer realmente, assim, maravilhoso estar aqui. Obrigado. Beleza. Pegando só o gancho aí do que o Luiz falou, considerações finais, cara, assim, a telemedicina, no final é isso, é uma ferramenta, ela não é a salvação da lavoura, né? Ela só faz parte. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender agora, com a pandemia, é que, assim, telemedicina, né? A teleconsulta, na verdade, prescrição eletrônica, que é uma coisa que também agora está sendo foi meio que regulamentada aí às pressas, chatbot em saúde, inteligência artificial em saúde, point of care, né, que é esse exame rápido, tudo isso, nada disso é uma tecnologia que foi inventada na semana passada. Isso é tudo coisa que já existia e que a gente está tendo que, assim, correr e regular rapidinho e meio que adaptar rápido, porque a pandemia surgiu e estava aí e precisava. Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar muito em saúde como um todo é tentar mudar um pouco do nosso mindset geral, de como a gente abraça a tecnologia, como a gente abraça a inovação, como a gente se adapta mais rapidamente a ela, porque, assim, o Covid-19 não vai ser a última pandemia da humanidade, não vai ser a última epidemia que a gente vai ter que enfrentar, não vai ser a última doença que vai nos atormentar. E mesmo que fosse, né, não viesse nenhuma doença nova, ainda ia ficar aí dengue, zika, HIV, hepatite, que está aí ainda existindo, sífilis, que acompanha a humanidade há tanto tempo, ainda tem uns 300 mil brasileiros aí que não sabem que tem. Então, assim, talvez a coisa talvez mais importante que a gente, enquanto setor de saúde, tem que pensar e refletir bem,
é começar a abraçar essas inovações, ou nem inovações, porque elas já têm um certo tempo, mas abraçar a tecnologia de uma forma um pouco mais rápida, sabe? Repensar um pouco essa balança da segurança do paciente e do ganho de se mudar, porque é assim, o que a gente fez esse ano agora com a pandemia podia ter sido muito mais fácil. Se a gente já tivesse, imagina se os médicos já tivessem treinados na teleconsulta, já tivessem acostumados já com um processo um pouco mais devagar, mas mais suave, teria sido muito mais fácil tudo, né? Prescrição, tudo, exames, tudo que a gente está fazendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender isso agora, porque vão vir novos vírus, vão vir novas epidemias no futuro, para a gente não ficar repetindo, né? Para a gente não chegar daqui a 5 anos e a gente, sei lá, ou daqui a 10 anos, um novo vírus, a gente está discutindo, poxa, será que a gente deve ou não ativar a inteligência artificial para ajudar no diagnóstico da nova doença? Ou será que é deixar só os... Sabe? Assim, eu acho que é refletir um pouquinho sobre isso aí, aproveitar a parte ruim que é o que está acontecendo para a gente melhorar enquanto sociedade, né, como um todo. Beleza? E foi um prazer a gente participar aí, Adriano, Luiz, Daniele, foi um prazer conversar com todos vocês. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aí a gente. Boa. Não, eu queria agradecer também a todos né, por estarem conosco até esse horário aqui, escutando. Agradeço o Marcos, Luiz, pela parceria aqui, a Dani. Eu acho que, só para concluir, a tecnologia está aqui para uma grande oportunidade no final que a gente tem, né, de reequilibrar saúde do ponto de vista de acesso, do ponto de vista de cuidado, do ponto de vista de gastos, né? É uma grande oportunidade. E eu na minha jornada aqui de empreendedor, eu passei a ter uma visão um pouco, né, do Brasil, né, por ser acho que é um país onde criar certas coisas, né, e fazer a sua ideia voar, isso não de hoje, de muito tempo, sempre foi muito difícil. Eu falo, putz, o empreendedor começa aqui no fundo do mar, né, e o mar é profundo. Aí você vai subindo, porque você está buscando o ar ali para respirar. E quando você respira, né, já foi uma luta tão grande, poucos vão respirar com você, né? No final, acho que várias indústrias são formadas por oligopólios, né? Poucas empresas controlando grandes indústrias. E acho que isso aí tem a ver com a resistência, de certa forma, né? Todo o histórico de conquista, né, de luta, etc., que todo mundo passou, quando, né, você tem essas grandes instituições, elas vão ser, talvez, culturalmente, né, hoje menos do que antes, mas resistentes a certas mudanças. Mas acho que a tecnologia ela está democratizando, né, ou reequilibrando várias áreas da nossa vida. E eu acho que em saúde não vai ser diferente. Eu acho que quem abraçar primeiro vai ter muitos benefícios, né? E os benefícios indiretos para a população, né, para todos nós brasileiros, vai ser enorme. Então, acho que, de novo, a gente tem uma grande oportunidade aqui de melhorar as condições de saúde através de tecnologia, sempre respeitando limites, né, sempre tendo os cuidados, né, a saúde do paciente em primeiro lugar, mas eu acho que é isso. Acho que temos acho que o recado é que temos uma grande oportunidade e nós três aqui, nós quatro, a gente faz parte desse processo, né? A gente procura criar soluções para melhorar a vida dos pacientes, para melhorar a saúde, para melhorar a vida dos prestadores, né? Essa é a nossa missão. E dando certo ou não, né? É sempre um empurrão para frente. É sempre né? Mais 2, 4, 6 braços aqui puxando, né, a carruagem para frente. Então, é isso. A gente tem bastante confiança, estamos otimistas aí que, apesar, né, da bagunça inicial, do despreparo, eu acho que a gente tem tudo para readequar e fazer a coisa certa daqui para frente, regulamentando, né, impondo limites, mas deixando a tecnologia entrar no espaço de saúde de uma forma intensa para que o impacto na população seja fenomenal aí do ponto de vista, né, cada vez mais pessoas com saúde, boa saúde e bom acesso.
Bom demais. Acho que fica então um convite para o protagonismo, né? Que a gente possa ser líder e protagonista de nós e dessa jornada da digitalização aí, ou da transformação. Eu não gosto muito de usar a palavra inovação. Acho que a gente precisa de mais, né? A gente precisa de transformação. E transformação não é tecnologia, é pessoas, né? Então acho que apareceu nessa última fala de vocês a necessidade que nós, pessoas, temos que nos revisitar as nossas crenças, os nossos valores, as nossas premissas, os nossos julgamentos e nos reconstruir de dentro para fora para que a gente possa aí sim usar essa tecnologia e viver nesse mundo que, se Deus quiser, vai ser cada vez mais facilitado e simplificado. Obrigada a todos. Grande abraço. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.